Pedir para você. Eu nem vou interromper, que a foto ficou boa. Baixe sua cabeça e feche seus olhos, por favor. Pai, obrigado por esse tempo, onde nós refletimos sobre a nossa missão e como essa missão deve ser feita nos mais diversos locais, com as mais diversas pessoas. Chegamos à conclusão que só o Senhor Espírito Santo é capaz de nos capacitar para isso, de nos dar a palavra certa, de nos dar o time certo. Que a gente entenda, Senhor, em mais um local que às vezes é tão difícil, tão inalcançável, mas lá, porque o Espírito Santo alcança tudo e a todos, possamos, Senhor, ser luz lá na universidade que é tão importante. Obrigado por esse tempo, cuida de nós, fale conosco, amém. Pode se sentar todos, a gente caminha agora um pouco para a reta final da nossa conferência, e eu gostaria de pensar com vocês um tema muito importante. Antes de mais nada, meu nome é Beto, sou pastor do Radiação em Sorocaba, já expliquei para vocês o que é Radiação, casado com a Kise, que hoje ela não veio, hoje ela não está muito bem de saúde, gripada, mas, enfim, ela está vendo a gente, acho que está transmitindo agora, ela deve estar vendo a gente aqui com certeza, tá bom? Eu não sei se você, eu acho que eu estou apertando, apertei, foi? Não sei se você já viu essa série chamada Ruptura, está na Apple TV. Se você não viu, veja. É uma série... Não, gente, está tendo vários spoilers aqui, gente. Vocês estão... Não, gente. Não, minha vida está acabando. Acabou o segredo, gente. Meu Deus, e agora o que a gente faz? Gente, acabou o mistério. Gente, faz de conta que vocês não viram nada. Nada, gente, nada aqui. Pronto, ufa. Vários spoilers, gente. Ai, meu Jesus. Beleza, hein? Agora vai, sem spoiler. Não olha se passar sozinho, tá bom, gente? Combinado? Mas essa série Ruptura é uma série muito interessante. Ela é premiada com Emmy. E ela é legal. Eu não quero te dar um spoiler da série, porque ela vale a pena ver. Ela está na segunda temporada. Eu acho que vai ter uma terceira temporada. Ela é muito simples. É uma pessoa, é um grupo de pessoas. É como se você pudesse, ao entrar no local de trabalho, a sua memória ser desativada e começar uma nova memória, uma nova vida no trabalho. Se você vive fora, quando você está fora do trabalho, você não lembra o que acontece lá dentro. Se você está lá dentro, não sabe o que acontece lá fora. São quase que duas vidas separadas, e eu vou parar por aqui, que eu estou estragando a série de todo mundo. Vale a pena ver a série, ela é muito legal, esse é o personagem principal da série, e a gente começa a pensar, será que isso não acontece com a gente? Será que isso está distante de nós? Até que ponto essa separação ela não tem acontecido? Eu penso que isso acontece, não claro como na série, mas talvez em alguns ambientes. Deixa eu começar pelo ambiente mais fácil. Parece que quando a gente entra numa comunidade evangélica, a nossa memória de fora da igreja desativa, e só ativa a memória da igreja. Já pararam para pensar nisso? Que a gente fala até diferente, a gente põe uma entonação diferente, a gente é educadinho até, né? Dentro da igreja, a gente faz umas coisas diferentes, come de boca fechada, é impressionante. Dentro da igreja, a gente muda. Fora, parece que desliga aquela memória, como se eu não lembrasse quem eu sou dentro da igreja, e fora da igreja, eu faço um monte de coisa. Trabalho pode ser assim, mas tem um ambiente especial, que é o que me chama a atenção, é dentro da universidade. Quando nós entramos dentro dos muros da universidade, parece que ali começa uma nova vida, de uma nova pessoa. Por alguns anos, Deus me deu a chance de pesquisar e dar aula numa universidade, na Universidade de São Paulo, lá em Ribeirão Preto. E a gente tinha uma experiência na matrícula de novos alunos, eu dava aula para o curso de Psicologia e o curso de Medicina. Mas no curso de Psicologia, eu tinha amigos, né, que estavam comigo dando aula, e a gente via a matrícula dos alunos. E a gente, engraçado, a gente via aqueles alunos chegando com seus pais, a gente brincava, né, tomando banho bonitinho, né, e a gente falava assim, quanto tempo vai demorar para essa pessoa se perder completamente?
Parece brincadeira, mas não era. De fato, no começo do semestre era uma pessoa e no final do semestre era uma outra pessoa completamente diferente. Pessoas de diversos tipos de fé, diversos tipos de família, níveis sociais, elas mudavam. E é meio que, quando elas estavam fora da universidade, pelo menos com os pais delas, na cidade delas, isso um amigo meu teve essa experiência de encontrar, parece que a pessoa, ela simplesmente era outra, diferente. Algo semelhante acontece em ruptura. Nem lembra aquela pessoa dentro da universidade. Enquanto que a pessoa que está dentro da universidade, alguém de fora chega e fala, mas quem é você? Várias coisas acontecem. Acredito que quando a gente entra na universidade, acontece um fenômeno, que eu falo para todo mundo, que os nossos horizontes se abrem. As aulas, os professores, são tão interessantes. Eu não sei se vocês têm essa impressão. Eu tive, quando eu fui fazer meu primeiro ano de faculdade, no ano 2000. E aí eu olhei aquilo e parece que o mundo se abriu, o conhecimento foi me colocado à frente. É como se eu tivesse entrado no armário de Nárnia. E lá, naquele armário que é tão pequeno, abrisse o mundo inteiro na minha frente. É uma explosão. E isso me fez pensar quantas e quantas vezes porque eu me deixei experienciar isso, e ao mesmo tempo talvez um chip ligasse, e eu não, lá dentro da universidade, não fosse o Beto de fora da universidade, filho de pastor, neto de pastor, nascido na igreja, no caso da IAP, não era o Beto dentro da universidade. E quantas vezes eu deixei de influenciar na universidade. Eu lembro que uma vez, eu estava bem no início da faculdade, e eu fui morar numa república com 14 meninos, uma coisa maravilhosa, uma experiência única, aprendi a calçar sapatos de pé, impressionante. Não, é uma habilidade que só quem mora em república vai ter. E eu lembro que naquela república entrou um menino homossexual. Eu não lembro do nome dele, mas eu lembro do apelido pejorativo. Eu lembro que todo mundo se colocou contra o rapaz. Inclusive o filho do pastor, neto de pastor. E eu liderei 13 meninos para expulsar aquele rapaz de dentro da república. Cadê o amor? Cadê a misericórdia? Foi desativado. Dentro da universidade a gente se encontra com duas realidades. Ou me torno intolerante com tudo que há, ou me torno conivente com tudo que há. Mas será que é desse jeito? É por isso que eu queria pensar com vocês sobre influenciando na universidade, que é muito importante para a gente nessa manhã. E a universidade, como eu disse para vocês, é um momento que a gente vislumbra novos horizontes, novos momentos, é o novo que se abre, e a gente sabe que elas são importantes. Historicamente, a universidade é quem vai trazer o ensino sistematizado para a humanidade. A universidade ela existe desde a Idade Média, e ela é responsável pela democratização do ensino, o conhecimento como a gente conhece. Até então o conhecimento estava dentro das mãos da igreja. A igreja, o clero, ele tinha o conhecimento e dava só para quem ele queria. A universidade tira o conhecimento do clero e disponibiliza para toda a população. A universidade ela é laica. Laica significa que não tem confissão de fé. Qualquer pessoa pode ter acesso ao conhecimento. É lógico que ela também se permite discutir a fé e algumas preposições a respeito disso. Mas a universidade ela é importante. Nós só estamos aqui hoje com essas luzes ligadas, com essa tela, com tudo funcionando, porque pessoas passaram pela universidade, desenvolveram o conhecimento e hoje o conhecimento se transformou em todos esses recursos que nós temos aqui. Isso é importante para nós. A partir daí, eu vejo a missão universitária da seguinte maneira. Primeiro, que ela é responsável por sistematizar o ensino. Que até então, olha, eu sabia um pouquinho de uma coisa, eu sabia um pouquinho de outra coisa, e para fazer uma coisa só, eu precisava de várias pessoas. Hoje ela sistematiza o ensino. Todo mundo aprende igual a mesma coisa. Por exemplo, um curso de engenharia, as disciplinas são iguais, então o engenheiro vai ter uma formação igual. Vou falar da minha praia, psicologia. O curso de psicologia pode ter várias vertentes, mas o básico ele é igual. Curso de teologia, que é também meu curso, tem várias vertentes, mas tem coisas que são iguais a todos. E aí você pode pensar no curso que você gostaria de pensar.
Ela é responsável por essa sistematização, não só por isso, pela padronização. Todo curso de psicologia ele vai variar entre 5 e 4 anos. Mas não tem o curso de 2, não tem o curso de 10. Ele é padronizado. A universidade também é responsável pela democratização. Como eu disse para vocês, todos têm acesso. Engraçado que hoje todos têm acesso mesmo, o rico e o pobre. Graças a vários tipos de mecanismos, você pode entrar na universidade, coisa que pensando há 10, 15 anos atrás, era só para uma classe da população. Hoje, mais pessoas, e aí se a gente pergunta numa igreja, quem está no curso universitário, quem fez? Hoje boa parte levanta a mão. Hoje a gente tem pessoas que são professores universitários e que são pastores da igreja. O Ayrton estava aqui ontem, o Ayrton é professor da UFSCar. Então, a gente tem essa democratização, ela se espalhou, todos entraram dentro dela. Falado nisso, eu tenho um porém do conhecimento e a universidade, que eu preciso entender esse processo. Primeiro que a universidade ela tem um porém, é nela que está centralizado o saber. A filosofia, a sociologia, a história, a matemática, a biologia, eu vou aprender dentro dela, dentro da universidade. Se eu quiser aprender sobre isso, tudo bem, eu posso olhar no YouTube, posso ver aulas online, mas eu preciso entrar numa universidade para conhecer aquilo a fundo, saber como que aquilo funciona. A universidade ela também se torna um laboratório de mudança. Como assim laboratório? Laboratório é o lugar onde a gente faz experimentos. E a universidade, a população que está lá dentro, ela se experimenta novas mudanças, novas formas de falar, novas formas de entender, novas formas de enxergar. É mudança. E não falo só de mudanças químicas, a partir de elementos que se misturam, mas mudanças sociais, de como a gente interage um com o outro, como eu entendo, como você reage frente a algumas coisas que acontecem na sua vida. É na universidade que a gente faz o laboratório para entender a ansiedade. Ansiedade que todo mundo aqui sabe o que é. E se eu perguntar quem tem ansiedade, quase 90% vai levantar a mão aqui falando que tem. A universidade, ela por si só também, ela permite uma coisa que chama-se pluralidade de pensamentos. Eu posso pensar ter várias opiniões, e dentro dela, essas opiniões cabem. São possíveis. É possível falar sobre isso. A pluralidade de pensamentos cabe na universidade. São os 3 pontos importantes da universidade, e aí eu trago 3 problemas, que é onde começa a nossa discussão. O primeiro problema é que a universidade ela é exclusivista, só o que está dentro dela presta. É assim, gente. Se a discussão sai fora da universidade, então não interessa. Se você tem um aluno, ou se você é um aluno e está na universidade, olha, uma vez eu ouvi falar, mas quem falou? Foi daqui? Não foi. Então, por favor, guarde sua opinião. Exclusivista naquilo que ela acha. Ela aliena. Aliena o seguinte, a gente brinca que dentro dos muros da universidade, a vida muda. E de fato muda, parece que o mundo lá é perfeito. Todo mundo parece que te entende, parece que lá as coisas são do jeito que você acha que deveria ser. Parece que lá é o teu lugar. E este lugar ele não conversa com o que está lá fora. Ela te aliena da realidade. Parece que a realidade lá, ela muda as coisas. E por fim, lá vai ter o spoiler de novo, gente, certeza, porque aqui 200 vezes. Ela promove isolamento. Como eu disse para você, ela é exclusivista e ela isola. Porque você não quer mais se relacionar com outras pessoas. Esse é o problema da universidade. Esse é o problema que eu estou falando aqui, tudo social. Ainda não entrei na questão da religiosidade. E por falar em religiosidade, vamos lá. Gente, tem aqui um protesto. O controle não gosta de mim. É oficial, gente. É oficial. Agora vai, hein? Você vai mudar ou eu vou fazer a cena aqui? Não, posso fazer aqui, tá bom. Eu poderia fazer a cena, tranquilamente. A gente entra na discussão igreja versus universidade, que aqui começa o nosso problema. Até aqui, ok. Até aqui, a maneira como é colocado as informações, beleza. Mas a gente precisa começar a pensar no seguinte, primeiro que a universidade ela se baseia num negócio chamado método científico. As coisas precisam ser provadas, precisam ser experimentadas para virar uma verdade. A religião, ela usa tradição, fé. Não necessariamente eu provo, mas eu sei
que existe. Método científico e tradição religiosa são quase opostas uma da outra. Eu não posso, como que eu vou falar que isso aqui existe se eu não consigo experimentar? Era o problema até então da universidade em relação a Deus. Como eu sei que Deus existe se eu não consigo provar sua existência? Essa discussão ela tem caído um pouco por conta de outras correntes, mas era um problema muito grande. Por isso que a gente fala, a universidade é ateia. Ela não é ateia, ela simplesmente não entra no debate porque ela não tem como fazer experimentação a respeito de Deus. É simplesmente assim. Um outro problema da universidade é a função social. Ela entra com o processo de função social. Existe curso de extensão, onde aquilo que se ensina na universidade é colocado para a comunidade. Por exemplo, escola. Alunos do curso de pedagogia vão ajudar nas escolas em volta da universidade. Coisa que função social também era da igreja, como a gente falou aqui agora há pouco. E em algum momento as duas se confrontam. E quem é melhor? A igreja fazendo a função social ou a universidade fazendo a função social? E é claro, as questões existenciais, do que é verdade e deixa de ser verdade. Segundo, a gente vai para alguns locais da ciência, a verdade é que o universo surgiu a partir do Big Bang. E a partir do Big Bang houve vários processos nos quais nós chegamos até aqui hoje. A verdade no Evangelho é que o Evangelho surge no momento que Deus fala, haja luz. Entende? A universidade fala do neodarwinismo, não é darwinismo, tá? Neodarwinismo fala da evolução do homem a partir do primata, que homens e primatas têm o mesmo ancestral em comum. Isso é o neodarwinismo que fala. Enquanto que na religião a gente sabe que quem criou o homem foi Deus a partir do pó da terra. Vocês entendem as divergências em relação às verdades? E aí os confrontos começam. Eu peguei só um exemplo aqui, poderia pegar outros exemplos para vocês. Das verdades em relação à essência do homem, aquilo que o homem é. E aí a gente faz a seguinte pergunta, então a universidade deve ser evitada. E aí a gente entra em polêmicas, porque pastores famosos, com muitos seguidores no Instagram, falam assim, é melhor que seus filhos não entrem na universidade. Quem não ouviu essa? Mas será que essa é a resposta? Será que nós devemos evitar a universidade? Porque de fato a universidade ela vai fazer esse confronto que eu falei aqui. Mas será que a universidade ela deve ser evitada porque a minha fé está sendo colocada em xeque? Porque de alguma maneira eu posso ficar tendenciosamente mais ateu do que deveria? Entende a expressão que eu estou falando aqui? Será que eu devo evitar esse lugar? Será que universidade não é lugar de crente? Será? E aí vem uma que a gente já ouviu tantos anos, que o cristão não deve estudar. Quantas e quantas pessoas, por muitos anos, se tornaram contra o ensino teológico, porque achavam que a teologia, por conta que ela é feita de uma universidade, ela afastava o homem de Deus. E aí, quando ele vai ter que falar a Bíblia, é somente a revelação que vem do Espírito Santo, ele não pode ter trabalhado nada em cima daquilo. Quantos e quantos anos? Quantos e quantos anos? Vivemos isso. Será que, porque a universidade questiona verdades que eu não quero que sejam questionadas, eu devo evitá-la? E quem está lá na universidade, automaticamente está perdido, está no inferno, morreu, e vai para todo mundo para o inferno junto, porque eu estou fora e eu estou salvo? Será que isso é a realidade? Ora, a gente está numa conferência falando de influência na missão. A universidade é um lugar que precisa ser alcançado. E eu queria pensar com vocês a respeito disso, a partir do texto de Daniel 1, de 1 a 6. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou a Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos. E depois disso, passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esse é o famoso Daniel.
Daniel ele consegue coisas que todos nós queremos. Mas eu quero olhar para Daniel aqui alguns pontos. Primeira coisa que Daniel ele chega na Babilônia, e vou te dizer uma coisa, Babilônia não era intercâmbio, Babilônia não era turismo, Babilônia não tinha prazo de volta. Quem aqui não quis fazer intercâmbio fora, né? Porque intercâmbio é legal, você vai, você curte, volta, mas você tem um dia de voltar. Daniel não foi para a Babilônia para fazer intercâmbio, ele foi como escravo. Ele foi como escravo. Ele não tinha opção, ele tinha que fazer isso. E aí ele foi mandado, porque ele e seus amigos tinham uma série de qualidades, servir na corte real. Mas para servir na corte real, eles passaram por uma espécie de universidade babilônica, onde ele tinha que aprender a língua e os costumes babilônicos. E os costumes babilônicos eram todos voltados para a religiosidade deles. Ele tinha que aprender sobre a religiosidade dos babilônicos. Ele não tinha opção. Ele não podia fazer um vídeo mimizento falando assim, eu não concordo na hora que o nosso professor está ensinando. Ele não podia. Não ia rolar. Ele tinha, porque se ele não aprendesse, morria. Ok? E aí, ele passaria por essa universidade, segundo o texto bíblico, durante 3 anos. Essa é a realidade de Daniel. Vocês conhecem a história de Daniel? Primeiro desafio de Daniel. Foi colocado que ele, Ananias, Misael e Azarias deveriam comer da porção do rei. Por quê? Por que isso? Por 2 razões. Porque a comida do rei era melhor e aqueles homens precisavam estar bem. Segundo, eles precisavam concordar com alguns créditos babilônicos e a comida tinha muito envolvimento com isso. O que eles fazem? Não. Eu vou comer legumes e vou tomar água. O Aspenaz quase ficou doido. Eles querem me matar. Falou, vamos dar um teste aqui. Se der tudo certo, a gente continua. Final da história. Não se achou homens tão cultos e formosos como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles não negociaram a fé deles. Veja, eles não saíram da faculdade. Não deram chilique, não, a gente não vai estudar, não, a gente vai. Só que eu não compactuo com algumas coisas relacionadas à fé. A história deles continua. E a gente vai ver um dado momento que o rei Nabucodonosor resolve fazer uma grande estátua de ouro, linda, bonita, maravilhosa, que toda vez que tocasse uma trombeta, as pessoas deveriam se ajoelhar de frente da trombeta, deveriam se ajoelhar em função daquela estátua. E em um dado momento ele convoca todos os oficiais do reino, devia ser um lugar muito grande, toca a trombeta e quem fica de pé? Ananias, Misael e Azarias. Qual que era a condenação? Fornalha de fogo ardente. O rei chamou, vem cá, vocês não vão ajoelhar? Não, não vamos. Detalhe, Ananias, Misael e Azarias não eram menino mais. Eles eram oficiais do rei, eles tinham muito a perder, tá? Não vamos mais, não vamos se ajoelhar, não. Vocês vão para a fornalha ardente. Pode ser, vai, manda a gente. Era tão quente a fornalha que quem jogou eles lá dentro morreu. E a história, se vocês lembrarem bem, é que o rei olha para dentro da fornalha e vê 4 pessoas caminhando na fornalha. Os 3, e o 4 era semelhante aos filhos dos deuses, conforme o relato bíblico. E ele chama assim, saiam para fora, e chamam pelos nomes deles babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Saiam para fora. O que aconteceu? O Senhor, nosso Deus, nos livrou da tua fornalha, ó rei. Por fim, Daniel, já velho, um outro reinado, ele era o cara do reino. Ele não abria mão de algo que ele fazia, orar a Deus. E aqueles caras da política que tinham inveja dele, fizeram que o rei fizesse uma lei que ninguém poderia adorar a outro Deus que não fosse o próprio rei. E o rei caiu nessa. O que Daniel fez? Abriu a janela e orou, porque ele orava. Condenação, cova dos leões. O rei passa mal, porque o Daniel era gente boa, ele gostava do Daniel. É colocado na cova dos leões. Vira uma noite, no dia seguinte, Daniel, ó rei, tão certo como vive o Senhor, eu estou aqui. Então o leão não estava com fome. A condenação do rei foi que aquelas pessoas que armaram para Daniel fossem jogadas na cova dos leões. E quando mal chegaram, diz a palavra que aqueles foram despedaçados pelos leões. Veja, o problema
Não é o que eu faço, não é aquilo que eu aprendo, é a minha atitude, está na minha essência. E eu tiro aqui algumas lições em relação a Daniel. A primeira é que eu mantenho a minha integridade na universidade. Eu preciso entender isso. Integridade, ela deve ser mantida. Se recusar dos manjares do rei é integridade. Se recusar de ajoelhar é integridade. Integridade não é a universidade que ensina, pai, mãe, é você que ensina. Me desculpe falar assim, mas é verdade. Uma segunda coisa, são os valores que não são negociados, valores preservados. Ok, dentro da universidade tem muitos valores que são abertos. Sexualidade, como a Elza falou agora há pouco. A ideia de submissão em relação aos pais são negociados. Mas veja, a maneira como eu entendo os meus valores, como me foram passados, eles são essenciais. E se aquilo foi passado do jeito certo, não imposto, mas ensinado como aquilo é a essência da minha vida, eles não podem ser abertos. E com valores preservados, cara, eu posso ir na Universidade dos Caldeus, que lá eu vou conseguir entender o que os caras estão falando e não vou abrir mão da minha fé. Uma outra lição é que tem que ter um impacto transformador. Ok, eu estou aqui na universidade, meu Deus do céu, vamos lá, fala aí, professor. Não foi essa a postura de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A gente vai ver no relato bíblico que esses caras se tornaram os mais doutos, não é porque veio uma luz, agora eu sei tudo? Pode me falar. Deus fez o download, manda ver. Não, os caras se tornam mais doutos porque os caras se esforçam. Os caras estudam. O que foi dado para eles foi feito bem feito. E entenda uma coisa. Discípulos de Cristo têm uma característica que é para todo lugar, não é só na universidade, mas também na universidade, chamada excelência. Aquilo que eu faço da melhor maneira possível. Por quê? Porque o meu Cristo deu tudo para mim. Eu trabalho da melhor maneira possível. Eu sou o melhor marido possível. Eu sou o melhor aluno possível. Aqueles rapazes não tiveram um download do céu, mas se esforçaram naquilo que deram para eles. Que testemunho, cara. O discípulo de Jesus na universidade deve ser conhecido não como o chato da classe, mas como o cara que todo mundo fala, esse cara vai se dar bem. Não porque o download dos céus foi dado, mas porque você é excelente naquilo que você faz, porque o nome do teu Cristo é glorificado a partir das suas ações. Cristo me deu tudo. Por que eu não dou tudo? E isso é em tudo na nossa vida. Aqui servindo na igreja, mas também na universidade onde eu estudo. Daniel me traz lições muito específicas que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, que é o impacto transformador. As ações de Daniel impactam o lugar onde ele está. Nabucodonosor é muito engraçado, cara. Nabucodonosor é um rei caldeu, um guerreiro. E tem um texto, tem uma hora no texto de Daniel, acho que Daniel 8, que dá uma freada. E começa ali um relato de Nabucodonosor. Posso ter errado o número do capítulo, tá, gente? Está ali, escreve. Uma vez eu estava andando no palácio. Nabucodonosor escrevendo. E quando eu vi ali que não tinha gente, rei maior do que eu, as minhas coisas, ele começa a fazer um relato dele. Quando de repente eu me vi como um animal irracional. E por muito tempo eu vivi igual um animal irracional. É o texto do Nabucodonosor, no meio do texto de Daniel. Até o momento em que eu olhei para o céu e reconheci, não há Deus igual a ti. Como que Nabucodonosor ia saber quem era Deus? Download de novo? Daniel. Impacto transformador. Ele impactou onde ele passou. O testemunho dele foi colocado. Daniel não era só o segundo no comando, mas era o cara referência. Mão escrita na parede, o filho de Nabucodonosor, Belsazar. Estranhou. Quem vai saber ler? Vira a mãe e fala assim, existe um sábio da época do seu pai chamado Daniel, traga ele aqui, ele vai saber responder. Daniel chega,
E ele fala a verdade. Doa quem doer. Impactou. Respeitado, impactou. A segunda lição que eu tiro com Daniel é que a integração sempre preterir valores. Daniel, ele não fica isolado no reino, ele é amigo do rei. Veja, o rei conheceu Deus por meio dele. Não é porque o rei era caldeu, eu não vou me relacionar com ele. Se tem uma coisa que a gente precisa entender, que o evangelho só é passado através de relacionamento, isso é claro. Se eu for uma pessoa isolada, ninguém vai conhecer Jesus através da gente. Eu não estou falando para você, a pessoa chegar perto de você e falar assim, olá, bom dia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não é isso. Mas é você dar bom dia. É você se relacionar. Crente tem que saber falar de futebol, sim. Para introduzir assunto. Tem que ver política. Tem que saber alguma coisa. Tem que estar junto. Veja, eu me relacionar não me faz mal, muito pelo contrário, eu crio pontes de ligação com as pessoas. A gente está falando de missão aqui, gente. Missão nada mais é do que construir pontes. Eu preciso começar a construir pontes com as pessoas. Estou falando da universidade, com os meus colegas, com os meus professores, mas construa pontes com o zelador do prédio onde você mora. Construa a ponte com o segurança do serviço, construa a ponte com o seu colega. Tem gente que trabalha numa mesa do lado, não sabe o nome da pessoa. Construa pontes. E não estou falando para você recitar o verso da Bíblia para ele. Estou falando para você falar, bom dia, tudo bem? Puxa vida, você viu hoje o transporte? Que caos! Você estava lá? É isso. Você precisa conversar com a pessoa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira é ótimo, mas para quem já conhece Jesus Cristo. Uma hora vai chegar a hora de falar isso para ele. Terceira coisa, discernimento nas influências. Eu preciso ser seletivo. Não é porque Daniel aprendeu a linguagem, a literatura dos caldeus, ele se tornou um religioso caldeu. Ele soube selecionar o que era importante e o que não era. Mas isso fez com que ele se tornasse um administrador caldeu. Ele pega as informações corretas, ele usa as informações corretas, mas ele não precisa se tornar um religioso. Ele entende o que está acontecendo. Fidelidade, a identidade independente da pressão. E olha que esses caras tiveram pressão. Fornalha ardente, cova de leão. Mas a minha integridade foi mantida. Não me dobrei. Não me prostrei. Na universidade, nossa integridade ela é colocada em prova várias vezes. A maneira como eu namoro, parece ser uma bobagem isso, mas não é. Se por acaso eu começo a namorar na universidade, eu vou ser altamente pressionado para ter relação sexual com a minha namorada e meu namorado para ontem. Para ontem. Porque isso é normal e é mesmo. É estranho, na verdade, quem não faz. E a pressão vai vir. E aí, você estava onde? Dormi na minha casa. Você não dormiu na casa do seu namorado? Não. Mas como assim? Mas seu namorado não tem carro, não pode? Pode. Você está dormindo na sua casa? Vamos lá em casa hoje? Vai ter o quê? Vai ter um churrasco? Vou sim. Você vai com o teu namorado? Vou. Aí depois você pode fazer o seguinte, depois de ir lá perto da casa do seu namorado, ele dorme com você. Entende? O que você faz? Não, calma aí, não é assim que a banda toca. Não é desse jeito não. É fácil? Não é. Pressão vai ter? Muita. Vai estar na beira de ceder? Vai. Vai ter churrascos da turma que são ótimos de ir, tá? Eu frequentei alguns churrascos, da minha turma. São ótimos, são legais pra caramba. Tem uns que eu tenho uma boa memória, mas tem outros que eu sabia que era roubada. Como que você sabia que era roubada? Aí, meu amigo, tem um negócio chamado Espírito Santo que ele te fala, não vai. Eu tenho que ouvir. Mas por que você não vai? Eu pago para você. Eu te levo. Não, você não bebe, né? Mas vai ter. Sabe? O Espírito Santo fala, não cai nessa, não entra nessa, não vai nessa. E eu preciso ouvir. Mas vai todo mundo. E você precisa ser sábio. Porque se você falar, eu não vou porque minha religião não permite, pronto, você perdeu todo tipo de ponte que você tinha. Você fala, não vou, não é para mim. Talvez essa é a melhor resposta. Pressões vai ter. E eu não posso ceder essas pressões dentro de uma universidade. Continuando a nossa conversa, em meia diferença, equilíbrio importante. Nem de um lado, nem de um outro. Nem intolerante, nem aberto demais. Não, você... Gente, olha, eu conheci gente assim, quando eu dava aula. Tinha uma menina, cara, que ela entrava na faculdade condenando todo mundo, cara. Até a mim. Nossa, quantas condenações eu tomei. Né? E já era bonzinho nessa época, sabe?
Estava dando aula ali, cara. E aí a menina chegava, todo mundo errado, não sei o quê. Cara, ela virava motivo de piada. Confesso, eu ria muitas vezes, porque era diferente. De um lado, mas também do outro lado. Eu lembro de uma menina que entrou na universidade, o pai dela era pastor, cara. E eu soube por causa de outro colega meu que dava aula junto comigo. Aí eu vejo aquela menina mudando, falei. Aí eu virei para esse meu amigo, cara, o que aconteceu? Ah, tá mudando, hein? Tá mudando. De repente a gente vê a menina, assim, descambar. A gente fala assim, cara, que bizarro. Aí virou outro amigo, vocês nem sabem, o pai dele é pastor. Eu falei, mano do céu. Sabe, equilíbrio. É legal. Recentemente, Deus tem me dado a alegria de voltar a ter relacionamento com uma colega de faculdade, e é justamente por causa da fé. Ela falou, Beto, você se tornou pastor, né? Eu queria conversar com você, e a gente tem trocado conversas e tudo mais, enfim. Ela fala assim para mim, engraçado, você sempre teve uma coisa diferente. Sabe, talvez eu tenha perdido a oportunidade de falar de Jesus mais diretamente, mas esse ponto a gente precisa ter. Essa coisa que chama atenção. A gente precisa ter discernimento. Lembra que eu falei do Espírito Santo? Precisamos ouvir ele. Nem todo lugar é para mim, mas nem todo lugar é do demônio. Vai ter momentos que a turma vai se reunir, é legal estar lá, vale a pena. Mas tem momentos que a turma vai se reunir, o Espírito Santo fala, não vai, roubada, não vai mesmo. Mas eu preciso ter discernimento, eu preciso ouvir o Espírito Santo. Qualquer maneira de ouvir o Espírito Santo, qualquer maneira, gente, eu tenho que estar em oração. Eu tenho que estar com as minhas consagrações em dia, porque quem faz consagração para conseguir coisas, está fazendo do jeito errado. A gente se consagra para ouvir a voz do Espírito Santo. Uma terceira coisa é a autenticidade. O fake, ele é facilmente desvendado. Oi, gente, tudo bem? Nem vem. Autêntico é aquilo que você é mesmo, e ponto final. Não tem conversa, não muda. Mas Beto, e aqui é o ponto que eu quero que você preste atenção. Antes de tudo isso, por que falar de Jesus na universidade? Porque não é fácil. Primeiro porque existe um vazio existencial lá dentro. Em meio a tanto conhecimento, em meio a tanta liberdade, em meio a tanta coisa, as pessoas elas não sabem quem elas são. Eu estava, há muitos anos atrás, eu estava atendendo no serviço escola da universidade, ainda quando eu estava fazendo a graduação. Aí chegou um rapaz e falou assim para mim, olha, eu vim aqui porque eu tentei me matar. Tentei um suicídio. Eu estava passando por cima da ponte e eu me joguei. Só não morri porque me machuquei. Falei, por que você fez isso? Entre outras várias explicações, ele não tinha mais o sentido de por que ele estava lá. Passei, um curso extremamente concorrido, mas eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Vazio existencial, banalização de valores. Porque tudo é permitido, porque tudo é liberado, eu procuro respostas nos lugares mais diferentes, drogas, álcool, sexo, ao ponto de que eu fico, isso banaliza para mim, isso não muda mais a minha vida. E aí, tá, para que servem as coisas? Além de eu ter um vazio existencial que eu preciso preencher com vários tipos de teoria, a minha banalização de valores faz com que a minha vida perca o sentido e, consequentemente, eu tenho uma sensação de solidão. Por mais que eu esteja rodeado de pessoas, por mais que minha turma seja agitada, eu me sinto sozinho na universidade. Me sinto solitário. Relato pessoal, eu vivi 17 anos dentro de uma universidade. Metade da minha graduação, até o meu final do meu mestrado, eu morava sozinho. Quantas e quantas vezes me senti sozinho dentro da universidade? E era um cara que tinha bons relacionamentos. Porque é a ideia justamente do vazio existencial e da banalização de valores. Você fala, se eu morrer aqui, ninguém vai saber. E é claro, com uma autocobrança absurda. Numa sociedade meritocrata, onde só os melhores vencem, e você tem que ser o melhor sempre, não tem espaço para o segundo lugar, como que eu fico frente a isso? Sabe por que a gente precisa falar de Jesus? Porque Jesus é a resposta para o vazio existencial.
Porque Jesus me mostra o valor verdadeiro da vida. Porque Jesus está sempre comigo. Porque Jesus mostra para mim que eu chego na vida eterna, independente das minhas ações, e Ele me dá condições de conquistar as coisas da minha vida. Jesus me mostra graça. É pensando nisso que a gente precisa entender como que a gente fala de Jesus. Primeira coisa, direto na universidade. Não dá para vir com rodeio. Não dá para vir com historinha. Não dá para vir ali, não, é direto, menos é mais. Não queira fazer uma epopeia. Não, menos é mais, não somente isso. Os iguais se entendem. Ah, lá vai esse menino falar de Jesus. Deixa ele falar de Jesus, porque ele sabe a língua que tem que falar. Ah, meu filho, você tem que saber falar de Jesus assim. Não ensina teu filho a falar de Jesus na faculdade. Ensina o princípio, deixa que ele fale a língua da pessoa lá. Deixa de lado falsas crenças. Ah, aqui ninguém vai querer saber de Jesus. Como você sabe disso? De onde você tirou essa ideia? Ah, eu estou fazendo curso de sociologia. Ninguém quer saber de Jesus. Como você sabe disso? Como você tem acesso a isso? Ah, filosofia. Como você sabe disso? Se filosofia ninguém fosse crente, nós não teríamos um pastor chamado Jonas Madureira hoje, que ele é filósofo. Entende o que eu estou dizendo? Existem caminhos para influenciar. E aqui eu acho que um caminho legal na universidade é o discipulado integral. Eu só vou pegar alguns exemplos rapidinho. Na universidade eu não preciso estar sozinho. Existe uma coisa na universidade que eu admiro bastante, que é a ABU, Aliança Bíblica Universitária. Você entra na universidades particulares têm, as públicas todas vão ter. Que vão ter aqueles cartazinhos, reunião da ABU, reunião da ABU, reunião da ABU. É um grupo de jovens cristãos de vários lugares interdenominacionais que eles se reúnem justamente para um momento de discipulado, compartilhar a palavra e orar. Ninguém entra lá em pormenores doutrinários de denominações, mas eles compartilham o amor de Jesus. E o mais legal, eles fazem ações juntos. Olha, vamos comer uma pizza junto? Sábado à noite, olha, vai ter um louvor na minha igreja, todo mundo quer vir? Vem. Olha, no domingo a gente não tem o que fazer, vamos comer uma pizza. Eles têm esse momento de discipulado integral, vira um ambiente para você conviver. É a resposta de muitos jovens na universidade. A ABU, ela faz isso, e isso aqui é um negócio legal de promover. Eu tenho pessoas que gostam, que entendem, que precisam de Jesus, porque as pessoas precisam. E se eu falar, elas vão querer ouvir. Isso é um caminho muito legal. Outro caminho muito legal é a criação de espaços. Eu preciso criar espaços para o Evangelho. A universidade ela é marcada pela luta de espaços, de conversa, de discussão. Eu preciso lutar pelo espaço do Evangelho. Preciso. Eu preciso ter meu momento de falar do Evangelho. De um jeito inteligente, de um jeito direto, de um jeito claro. Não somente isso, eu sempre dou o máximo. Porque se é meia boca, as pessoas vão entender. É para 2 pessoas, deu o máximo. É para 1 pessoa, deu o máximo. É para 100 pessoas, deu o máximo. Mas sempre deu o máximo. Na verdade, isso aqui é questão de excelência. A gente deve dar o máximo sempre em tudo que a gente for fazer em relação ao nome de Cristo. Mas aqui deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito importante. Se você quer influenciar na universidade, a primeira coisa que você precisa fazer é se colocar no seu lugar. Não é, além de olhar para a sua integridade, além de olhar para os seus valores, para a sua autenticidade, você precisa se colocar no seu lugar. Nós temos um problema em relação à evangelização de pessoas. Eu acho que o Renato e o Costa falaram alguma coisa semelhante aqui ontem, conhecendo eles um pouco. Nós achamos que somos nós que convertemos as pessoas ao Evangelho. Nós achamos que somos nós que modificamos as pessoas segundo a vontade de Cristo. Não, não é nós. Veja, existe apenas um mensageiro. E quem faz essa transformação é só o Espírito Santo. Meu amigo, você pode ser o melhor cara para falar o Evangelho. Pode ser o cara mais legal do planeta. Você não transforma ninguém. Quem transforma é o Espírito Santo. Eu contei para vocês aqui o caso que a gente teve lá de uma pessoa que, no nosso podcast, é uma pessoa que conhece a Cristo. E depois depois de alguns meses, começa a integrar no grupo. Onde a gente está, engraçado ter umas histórias, tem um menino, um rapaz, na verdade, um homem, né? Tem quase a minha idade.
ele me vira para ter uma conversa um dia, ele falou assim, cara, eu preciso conversar com você. Eu lembro que a gente foi numa cafeteria, ele falou, eu estou passando por vários problemas. Desesperado. Passando isso, perdi minha família assim, assada, lá. Falei, cara, vamos orar. E só apresentei a palavra para ele. Eu não tinha soluções para ele, porque ele estava ali com a alma dele machucada. Ansiedade e depressão, eram os menores problemas dele. Ele não tinha mais resposta para a vida. Passou quase um ano. Na nossa última ceia, ele foi recebido como membro da nossa igreja. Eu fiz alguma coisa? Não, Espírito Santo. O Espírito Santo. Teve uma outra pessoa que ela virou assim um dia para mim e falou o seguinte, eu nunca entro em coisas, pode ou não pode fazer na igreja. Eu faço esses ensinos individualizados. Aí virou um e falou assim, me fala da bebida, Beto. Eu falei, o que você quer saber da bebida? Não, eu quero saber assim, posso ou não posso beber? Aí vai lá, toda a explicação teológica, e falou, não, antes que você comece, eu estou ouvindo alguém falando que eu não devo beber. Peraí, então eu falei, opa, então nossa história aqui não é bebida mais. Nossa história aqui é Espírito Santo. Ele falou, me conta isso. O problema dele é que toda vez que ele bebia, ele passava demais da conta e perdia a noção, ao ponto de dormir num lugar e acordar em outro. Ele falou, mas vem essa fala, falando para eu não fazer isso, então me conta a tua história. Ele me contou essa história. Eu falei, rapaz, teu problema não é bebida, teu problema chama-se Espírito Santo, é ele que está falando com você. Comece a ouvir ele. E se eu não ouvir ele? Ele vai ser feito ouvido. É uma luta que você perdeu essa aí. É mesmo? Eu falei, você perdeu essa luta. Cede, vai por mim, é mais barato. Depois de muito lutar, como qualquer pessoa, ele falou, viu, eu comecei a ouvir. E alguma coisa aconteceu comigo que minha vida está mudando. Eu fui chamado para um churrasco, o pessoal serviu cerveja, eu falei, lembrei daquele homem falando comigo, eu falei, não quero. E aí, hoje ele não bebe mais. Eu falei alguma coisa? Não, eu falei, deixa o Espírito Santo falar com você. É o Espírito Santo que faz 100% das ações. E eu preciso ter noção disso. O Espírito Santo alcança qualquer um, irmão. O Espírito Santo alcança o mais ateu, alcança o mais condenado, alcançou a mim. O filho de pastor, que tirou de chutes o rapaz que morava com ele que era homossexual. Depois de muita coisa na minha história, tive vários reencontros com Cristo. No final do meu doutorado, eu ia casar. Nós morávamos em 4 numa casa, 4 grandes amigos, um faleceu faz pouco tempo. E aí, eu estava lavando a louça, um amigo vira para mim e fala assim, Beto, eu falei, opa, fala, cara. Está acabando, né? Eu falei, tá, cara, a gente vai defender, vou casar e tal. Beto, sabe uma coisa que eu queria? Uma vez eu vou fazer isso. Eu vou encontrar o seu Jesus. Eu falei, por quê? Porque o seu Jesus me permite você me abraçar como irmão que você é para mim. Não fala isso para minha glória, isso foi um tapa na minha cara, irmãos. Para mostrar para mim que Jesus alcança qualquer pessoa. Não sou eu que faço as pessoas se converterem, nem são os meus valores. É sempre os valores do Espírito Santo. É sempre os valores de Cristo. Por fim, eu tenho que ter convicção que nunca é meu mérito que faz as coisas. É sempre a cruz de Cristo. É na cruz, irmãos. É lá na cruz que as coisas são resolvidas. Foi lá na cruz que as coisas foram pagas. Foi lá na cruz onde eu vi vida nova. É lá na cruz onde qualquer pessoa acha a sua resposta. É no instrumento de condenação, onde Cristo doou sua vida até o último sangue, para que eu e você tivéssemos vida hoje. É para que eu e você olhássemos para Ele e falassem assim, de fato, o Senhor morreu na cruz no meu lugar. Eu não mereço, mas o Senhor morreu. Logo, eu quero viver imitando o Senhor. Eu não vivo imitando para ser salvo. Eu sou salvo e imito. É assim que funciona, porque eu sou discípulo dEle. A cruz, todos têm ali a sua resposta, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E o mundo de tal maneira, desde o público LGBTQIA+, que a Elza falou aqui pela manhã, até o meu mais difícil amigo, Deus amou o mundo de tal maneira. Aprendo que nossa responsabilidade
é agir como Jesus e não é ser Jesus. Você não salva ninguém. Você não julga ninguém. Isso é função dele. Mas a nossa responsabilidade é agir como Jesus. Primeira coisa, amar e não julgar. Oh, coisa difícil. Mas não julgue. Ame a pessoa. Se você não pode fazer isso, não julgue. Fique quieto. Ah, mas o meu ponto de vista, ninguém está interessado no seu ponto de vista. É amar a pessoa. Vamos olhar para Cristo? Ah, não tem que olhar para Cristo. Vinha aquele endemoniado gadareno, Marcos capítulo 5. Qualquer pessoa falou, isso, sai dessa aí, Jesus que é frio, esse homem é doido. Vai te dar uns tapas ainda. O homem vem nu, acorrentado, se arrebentando entre os túmulos. E assim está escrito em Marcos 5. O que Jesus faz? Vai lá e liberta o homem. Ah, mas Jesus é Jesus, ok, eu sou discípulo dele. Jesus, ele sentava com os publicanos, ele andava entre os miseráveis, ele falava com os incorrigíveis. Zaqueu, vou ficar hoje na tua casa, Zaqueu. É o que Jesus falou para ele. E muda a vida. Eu não sei qual foi o teor da conversa, mas aquela conversa mudou a vida do Zaqueu. Devemos acolher e não segregar, e a gente é fácil fazer isso. E não estou falando daqui, estou falando lá fora. A gente segrega quando vê a pessoa triste e fala assim, ah, esse aí tem que estar triste mesmo, o problema é dele. Não! Eu acolho, eu chamo para perto, eu trago, eu ajo como meu Jesus me ensinou a agir. Na universidade, eu sou discípulo de Jesus. Do Jesus que salva o mundo e morre pelo mundo. Eu termino olhando para esse texto do C.S. Lewis, que para mim é muito importante. C.S. Lewis, ele escreveu o seguinte: creio no cristianismo como creio que o sol nasceu. Não apenas porque eu vejo, mas porque por meio dele vejo tudo o mais. O contexto dessa frase da minha vida é o seguinte: eu estava no meu mestrado, eu estava tendo a disciplina de biologia evolutiva. Eu fiz o mestrado, doutorado em neurociências, e eu sou obrigado a ter essa disciplina. Biologia evolutiva é o que vai falar que o homem e os primatas têm o mesmo ancestral. E eu tinha um professor muito bom. O cara é bom demais. Faleceu já, mas o cara era muito bom. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Não tem como entrar em crise. Porque assim, como que eu estou aprendendo isso? E eu já era líder de jovens. E eu estou aqui ministrando? Como? Peguei um livro do C.S. Lewis chamado Peso da Glória, onde está essa frase. E vejo essa frase, e ele está dentro de porque o Peso da Glória são vários discursos que ele teve em Cambridge, e estão compilados ali. E é onde estão discutindo para ele, falou, como você, sendo um teólogo, você fala de coisas tão maravilhosas, por causa de Nárnia, que já era famoso na época, e você defende as coisas de Cristo. Ele fala assim, viu, na mesma maneira, eu creio do cristianismo, na mesma maneira que o sol nasceu. Isso não está em negociação. Mas não porque eu vejo, mas porque por meio dele eu vejo tudo mais. Sabe o que significa? O cristianismo não limita o meu olhar sobre a humanidade. Ele me faz ter lentes de alcance para todos os lados. Enquanto que a ciência me faz ver Deus ou os fenômenos por esse lado, a minha fé me faz olhar por aqui. Eu enxergo o todo. A tua fé, ela é a porta de visão, de vislumbre para o mundo inteiro. Jesus precisa ser falado na universidade. Não é o pastor que vai falar, é você. Jesus precisa ser falado no seu trabalho, não é o pastor que vai falar, é você. Jesus precisa ser mostrado na tua vizinhança, não é o pastor que vai mostrar, é você. Jesus precisa ser mostrado na tua família. Oh, lugar difícil. Não estou falando do teu marido nem da tua esposa, mas estou falando daquele irmão que todo churrasco dá bafão. Estou falando daquele primo arrogante. Não é o pastor que vai mostrar Jesus para ele, é você. A nossa missão é ser discípulo de Jesus. Não só quando a gente está dentro desse local, mas o tempo todo, correndo na represa de Guarapiranga, andando na Praça da Sé, ministrando aqui os louvores a Deus. Jesus só pede para a gente fazer o seguinte: eis-me aqui. E o que eu falo?
Deixa com o Espírito Santo. Essa é a praia dele. Abaixa a cabeça e feche seus olhos. Pai, quantas vezes nos vimos confrontados? A nossa fé, nos locais onde a gente foi, como a universidade. E olhamos para aquele local com um olhar de condenação. Essas pessoas não merecem ser salvas. Falamos como Jonas, quando ele olha para Nínive. Mas os seus planos, Senhor, não é nada disso. Os seus planos, como Nínive foi salvar aquelas pessoas. E eu ali sou o profeta que tem que falar. Então, Espírito Santo, que eu não age como Jonas, mas eu age como teu discípulo, Jesus, com amor às pessoas, com carinho a elas. Pai, me dê a palavra certa para falar do jeito certo. Mas melhor do que a palavra, me dê o olhar certo para ver do jeito certo. Me dê o sorriso certo para sorrir do jeito certo. Que eu perceba os tempos e os momentos para ser ali o teu discípulo, Pai. Eis-me aqui. Que eu seja discípulo na faculdade, em casa, no trabalho, na minha família. Que eu seja discípulo daquele que morreu na cruz e me salvou. Em nome de Jesus. Amém.